Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui, Chayana, filha dele, trazendo para você a palavra de Deus, trazendo para você a palavra de vida, palavra de alegria, de ensinamento, de conselho. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que se encontra no Novo Testamento, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6. Eu vou começar a ler alguns versículos e depois nós vamos falar a respeito sobre esse texto. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 17, está escrito assim: Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa palavra aqui é um conselho aos ricos, materialmente falando, as pessoas que têm uma prosperidade financeira, que têm uma vida financeira mais tranquila, que tem ali entre o seu rendimento material muito além daquilo que necessita para ter uma vida confortável. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que, como nós sabemos, mas para algumas pessoas fica ainda um questionamento, para pessoas que não têm ainda familiaridade com a palavra de Deus, ser rico, ter muitas posses, é considerado pecado? É claro que não. Afinal de contas, tudo que o ser humano tem de bom e proveitoso vem de Deus, exceto, preciso fazer um parêntese, quando esse dinheiro que enriqueceu aquela pessoa veio de maneira ilícita, através de roubo, de golpe, através de uma lavagem de dinheiro, aquela pessoa foi laranja de alguém, né? Ela se deixou ser usada para poder ali fazer orquestrar todo aquele dinheiro ilícito vindo de outra pessoa. Então é óbvio que, tirando esses casos da ilicitude do dinheiro, aquela vida abastada, aquela pessoa que tem sim aquela prosperidade financeira vinda de Deus, é óbvio que não é pecado. Deus abençoou, nós vemos na Bíblia a história de muitas pessoas em que Deus abençoou sua vida financeira. Nós vemos a vida de Jó, nós vemos a vida do Abraão, nós vemos a vida do Salomão, a vida do Jacó, dentre outras pessoas em que Deus abençoou ali aquela pessoa financeiramente. Então, o primeiro ponto, sabemos que esse dinheiro, essa riqueza vinda de Deus, obviamente não é pecado. Porém, o pecado se instala na vida dessa pessoa quando ela começa a deixar que essa riqueza venha a ser o seu próprio Senhor. Imagine que Deus deu a riqueza para aquela pessoa. Então aquela pessoa passa a fazer com que aquela riqueza dada por Deus seja o seu próprio Deus. E ao invés dela usar o dinheiro, ela permite que o dinheiro a use. Ela se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. Talvez ela já fosse uma pessoa soberba quando era pobre e enriqueceu, ficou mais soberba. Ou talvez ela fosse uma pessoa humilde quando era pobre, mas enriqueceu e veio a se tornar soberbo. Nós temos que compreender que o dinheiro ele não pode mudar a nossa percepção de valores, de éticas, de princípios, de moralidade. O dinheiro ele não pode mudar a nossa maneira de ser no quesito da nossa personalidade, dos nossos valores. O dinheiro muda sim a nossa vida física, né? Nos trazendo mais conforto, permitindo que tenhamos acesso a tratamentos médicos, a medicamentos que outrora não tínhamos, traz mais conforto à nossa família, às pessoas que amamos, mas o dinheiro ele não pode parar apenas em nós ou nos nossos. É isso que vemos aqui, por exemplo, lá no versículo 18, que pratiquem o bem, ou seja,
não basta apenas você ser uma pessoa rica materialmente e pobre em relação ao seu comportamento com os mais necessitados. Então, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Essa riqueza, sem dúvida, ultrapassa a riqueza monetária. Ser rico de boas obras. O que são boas obras para Deus? Uma pessoa que não se importa apenas com ele mesmo ou com aqueles da sua casa, mas que também se importa com os demais, com os outros de fora. Usa parte da sua riqueza para abençoar a vida de outras pessoas, para transformar a realidade de outras pessoas, para ajudar pessoas que, diferentemente deles mesmos, não têm uma vida financeira abastada. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, isso não significa que a pessoa rica financeiramente deva sustentar outras pessoas, deva ser ali um banco para aquelas pessoas virem e sacarem dinheiro. Não, até porque sabemos infelizmente que tem determinadas pessoas que estão na pobreza porque não querem ter o comprometimento com o trabalho certo, não querem ter o esforço que demanda um trabalho para poder alimentar sua própria vida. Então sabemos que existem pessoas que abusam e se aproveitam do dinheiro alheio e da boa vontade alheia. Não é esse perfil que nós estamos tratando, até porque esse tipo de pessoa nunca é saciável. Você dá, você ajuda, mas aquilo que deveria ser uma ajuda esporádica, quando necessário, acaba meio que se tornando uma obrigação rotineira. Mas essas pessoas, elas são ali uma exclusão desse foco, né? Até porque quando a gente percebe que está ajudando demais a pessoa, está dando demais, a pessoa não demonstra que ela busca de alguma maneira resolver ali seus próprios problemas financeiros, você vê que a pessoa não procura emprego, você vê que a pessoa não tenta fazer alguma atividade ali autônoma, você vê que a pessoa ela realmente não quer trabalhar, não tem nenhum esforço vindo da parte dela. Aí é caso de se pensar também até de você suspender essa ajuda, porque a pessoa não demonstra querer trabalhar e ao mesmo tempo você está até estimulando que ela continue naquela vida sem objetivo. Mas existem aquelas pessoas que elas se esforçam, quando aparece um trabalho para fazer elas fazem, quando não aparece elas trabalham de maneira autônoma, elas tentam dar o jeito delas, mas infelizmente elas estão numa situação em que muitas coisas não estão ao alcance delas, pelas mais variadas situações. E você sabendo disso, sendo você uma pessoa rica financeiramente e sendo você cristão, porque tem muita diferença do rico cristão e o rico não cristão. Sendo você cristão, cabe a você tomar essa postura em ajudar, em suprir as necessidades daquela pessoa, até mesmo ajudando a conseguir um emprego. Assim você vai estar, de fato, ajudando a resolver o problema da pessoa. Você vai ajudar, você vai dar a vara para ela poder aprender a pescar. Porque o mais importante, né, é resolver aquele problema daquela pessoa. Dar dinheiro para ela pode até ser necessário em alguns momentos específicos, mas para resolver de fato a situação e trazer para aquela pessoa independência financeira, ajudá-la a conseguir um emprego. Se você conhece alguém que esteja precisando de vagas, se você mesmo tem vagas no seu trabalho, se de alguma maneira você consegue ajudar aquela pessoa a montar um negócio para ela, ter a sua própria empresa, isso é algo muito louvável, porque assim aquela pessoa não vai se sentir em suas mãos, ela vai ter autonomia, você também não vai cair no risco de ser sugado por uma pessoa aproveitadora. Então,
aquela pessoa vai ter a sua independência financeira. Então, ter boas obras, ser rico de boas obras, não pensar apenas em você e na sua família. Outro ponto aqui também nós podemos ver que está escrito aqui: generosos em dar e prontos a repartir. Isso também é considerado boas obras. Às vezes a gente tem a sensação de que aquela pessoa que tem mais é a que dá menos, e aquela que tem menos é a que dá mais. E muitas vezes isso é verdade. Às vezes você mora num lugar que tem vizinhos que tem uma condição financeira superior aos demais, mas ele não abre a mão nem para dar bom dia. Ele vê uma família que está passando fome, uma criança que está passando necessidade, ele não se comove com aquilo. E às vezes aquele vizinho que não tem quase nada, é aquele vizinho que você vê que ele está quase sempre com a mesma roupa, você vê que ele está sempre carregando peso na rua porque ele não tem dinheiro para um aplicativo, para um táxi, para um ônibus, para um carro. Aquela pessoa que você sabe que ela realmente não tem condições financeiras confortáveis, mas é ela que geralmente ajuda o vizinho, dá aquilo que ela tem dentro de casa. Geralmente é ela que dá um lanche, divide para as crianças da rua. Geralmente é ela que ajuda com aquilo que ela tiver na casa dela, ela divide e dá lá para o outro que tem menos. Então isso é algo muito real. Muitas das vezes, as pessoas que têm mais dinheiro são as que menos ajudam as outras. Elas centralizam o dinheiro nelas mesmas, no seu cônjuge, no seu filho, na sua casa. E muitas das vezes aquelas que não têm quase nada financeiramente são as que mais fazem doações, são as que mais dão, mais repartem, mais dividem. E olha que curioso, a matemática do céu funciona assim: quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você divide, mais você multiplica para si mesmo. Vê aquela pessoa que ela não é rica, mas ela está sempre doando, está sempre dando, porque nunca falta, ela sempre recebe, ela está sempre dando, sempre recebe, está sempre dando, porque Deus vai fazendo esse movimento de rotação na vida dela. Ela vai dando, ela vai doando, Deus vai dando para ela. Ela vai doando, Deus vai dando para ela. Então veja que esse comportamento, essa maneira de viver, de fato é o que agrada a Deus. Volto a dizer, de maneira nenhuma isso significa que você deva ali ser sugado por pessoas, que você deva pegar todo o seu pagamento e dar para outras pessoas. Não é isso, mas repartir, compartilhar. Se você mora num lugar que todo mundo é abastado e ninguém precisa de nada, tudo bem, ninguém precisa de nada. Mas talvez no caminho para o seu trabalho, no caminho para a padaria, você tenha ali pessoas que necessitem sim de uma ajuda financeira. Talvez você mora num lugar em que, mesmo que você seja uma pessoa pobre, de classe baixa, ainda assim você seja aquela pessoa que mais tem ao seu redor. Às vezes o lugar é tão pobre que existe um pobre que tem mais e os outros pobres que são miseráveis. Às vezes o lugar é tão pobre que acontece isso. Um pobre, aquela casa ali, apesar de ser pobre, tem um pouco a mais e os outros não tem nada, são miseráveis. Então, boas obras para Deus incluem estar disposto a repartir, a compartilhar, ser generoso. A generosidade de você não centralizar tudo que você tem para você mesmo. E para acumular para vocês mesmos tesouros sólidos, um fundamento para o futuro, para que vocês venham a se apoderar da verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida? A vida espiritual em Cristo.
a vida eterna com Deus no seu paraíso. Muitas pessoas juntam aqui na Terra muitas riquezas, às vezes até incalculáveis. Às vezes aquela pessoa ela vai ter um filho, um neto, um bisneto, um tataraneto, e às vezes na sexta, na sétima geração que lhe nascerem netos, eles ainda vão nascer milionários, bilionários, porque tem gente que tem riquezas incalculáveis, muitas das vezes provenientes de atos ilícitos. Mas o maior tesouro que nós podemos juntar, preservar, é para a vida eterna. É aquele tesouro que não vamos levar daqui. É a vida que nós temos em Cristo. É esse o tesouro que nós temos que juntar. Esse é o fundamento que de fato nos trará a verdadeira vida. A verdadeira vida. Outra coisa que eu quero chamar a atenção no primeiro versículo, está dizendo para os ricos não serem orgulhosos. Quantas pessoas são orgulhosas pelo simples fato de serem ricas financeiramente? Você passa pela pessoa, dá um bom dia, ela não te responde. Ela esbarra em você, ela não pede desculpas. Ela anda como se fosse acima de qualquer outro. É aquela pessoa que de fato esnoba qualquer um que não tenha tanto quanto ela. Ela só consegue tratar bem, dialogar, cumprimentar pessoas que ou estão no mesmo patamar que ela, ou pessoas que até têm mais do que elas. Muitas pessoas orgulhosas, soberbas, arrogantes, sem educação alguma, porque elas se garantem no dinheiro que elas possuem. Elas humilham as pessoas, muitas vezes sem nem abrir a boca, com o seu olhar altivo, com o seu comportamento arrogante, com o fato da pessoa cumprimentar, dar um bom dia e ela ignora totalmente. Aqui nós vemos também que elas depositam a sua esperança na instabilidade da riqueza. Isso me faz lembrar das bolsas de valores que são tão instáveis. Quantas pessoas se desesperam ao verem ali seus investimentos irem por água abaixo? Quantas pessoas ao redor do mundo, a maioria homens, se suicidam quando declaram falência, quando veem seus negócios irem por água abaixo, quando veem que perderam muito dinheiro. A riqueza financeira, ela é instável. Olha o exemplo do Jó. Era rico, tinha posses, tinha empregados, ficou pobre, perdeu tudo, passou necessidade. A Bíblia diz que depois de um tempo seus amigos e familiares traziam dinheiro para Jó, anel. E aí o texto vai dizer: assim mudou Deus a sorte de Jó. Assim como? Assim, através das pessoas, através de doação. Deus usou pessoas para abençoar Jó. Assim Deus mudou a sorte de Jó. Fez com que ele tivesse mais dinheiro do que ele tinha antes da falência. Muitas vezes Deus nos abençoa através da própria mão dele e muitas vezes Deus nos abençoa através da mão de outras pessoas. Mas isso mostra que a riqueza ela é instável. Ela é instável. Principalmente nos dias de hoje, com tantos golpes digitais, às vezes um simples dígito, às vezes uma simples senha que foi ali descoberta, dados que foram alterados, é o suficiente para fazer com que uma pessoa perca toda a sua fortuna em questão de minutos. Uma fortuna que ela se gabava de ter e que talvez tenha levado anos para juntar, em questão de minutos, de cliques, aquela pessoa perde tudo.
As riquezas materiais, elas são instáveis. Uma hora você tem, uma hora você pode não ter. Assim como uma hora você não tem e uma hora você pode ter e Deus fazer você prosperar. Mas elas são instáveis. Então não devemos colocar a nossa firmeza, a nossa confiança, a nossa segurança em algo que é instável, que uma hora é e logo depois pode deixar de ser. Então esse texto, ele é um conselho para as pessoas ricas financeiramente. Não sejam orgulhosas, não coloquem a sua segurança naquilo que é instável, não se sintam melhores do que as outras pessoas, não sejam soberbas e arrogantes, não sejam egoístas pensando só em vocês ou pensando só na família de vocês. Estejam prontos a ajudar, a repartir, a doar e juntem tesouros que de fato sejam para a vida verdadeira, que é a vida eterna com Deus no céu. Todos nós devemos ser generosos. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, ainda que seja uma palavra de conselho. E ninguém é tão rico que não precise de nada, ainda que seja uma palavra de conselho. Então, que essa palavra, ela entre em cada um de nós. Mesmo que você não seja uma pessoa rica financeiramente, mas existe sempre algo que você possa doar, fazer por alguém. E se você é de fato uma pessoa rica financeiramente, leia novamente esse texto, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 17. Para Deus, esses são passos e comportamentos louváveis e aceitáveis ao Senhor: generosidade, humildade, estar pronto em ajudar e saber que colocar a sua expectativa, a sua esperança, a sua segurança em coisas que são instáveis, isso não é algo que tenha a sabedoria vinda do Espírito Santo. E por último, e o mais importante, se você é cristão, se você teme a Deus, não na frente dos outros para aparecer, se você teme a Deus de verdade, e Deus permitiu, porque tudo é permissão dele, e Deus permitiu que você enriquecesse, e você está vendo alguém passando grande aflição, apuros, grande dificuldade, e você não se comove, você não busca ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema, você está pecando. Porque volto a dizer, se até o pobre, ele tem algo que ele possa doar, que ele possa fazer para ajudar outra pessoa, quanto mais o rico. E se você é cristão, Deus permitiu que você enriquecesse, mas você não ajuda aquele outro que está necessitando, você está em pecado diante de Deus e você precisa se arrepender e consertar isso e entender que aquilo que Deus nos dá, que sobra, aquilo que Deus nos permite ter, que é muito além daquilo que nós precisamos, é para que nós venhamos a repartir e abençoar outras pessoas. Então que Deus abençoe você, abençoe a todos nós, compartilhe esse vídeo, nos siga aqui no nosso canal, ajude o nosso canal a ser mais divulgado, para levar a palavra de Deus para outras pessoas. E se Deus permitir, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.